Se você perceber no verso 12, Paulo vai falar que todas as coisas nos são lícitas. Você pode fazer o que você quiser, mas ele diz, nem tudo convém. Há coisas que, aí, podem ser feitas, mas convém ao crente? Convém ao homem de Deus? Convém à mulher de Deus? Não convém. Ele começa falando no verso 12 sobre esse assunto, porque ele vai falar sobre um problema cruel, que durante toda a humanidade isso existiu, que é a sensualidade, o culto ao corpo. É quando eu faço daquilo que Deus me deu para ser o templo dele, eu faço disso, Senhor Deus, e eu começo a cultuar o meu corpo. Pois é. E ele vai encerrar no verso 20 dizendo isso. Ouçam, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos juntos, o verso 20? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu queria conversar, irmãos, com vocês sobre este assunto, sobre culto ao corpo, uma geração que fez de si deuses, uma geração que fez daquilo que deve ser para a glória fez para a glória pessoal, uma geração que pegou o templo do Espírito e expôs, diante de redes sociais, diante do mundo, expôs com qual objetivo? Expôs para ser cultuado, cada like é uma idolatria, cada curtida é o templo do Espírito Santo sendo usado para a glória própria e não para a glória de Deus. Talvez você está chocado só com a minha introdução, mas aguenta um pouquinho para você observar onde eu quero chegar com tudo isso. É interessante, amados, que as coisas simples da vida, Deus diz que é para ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, lembra? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Eu sento no sofá para assistir TV, está dentro do qualquer outra coisa. Eu sento na mesa não, porque o Onésio vai falar depois comigo que a gente não senta na mesa, a gente senta na cadeira. Eu sento à borda da mesa para almoçar com a minha família, para a glória de Deus. Eu pego o carro, vou fazer um passeio. Para que eu vou fazer um passeio? Está incluído, qualquer outra coisa, para a glória de Deus. O que é o viver, fazer, agir, pensar para a glória de Deus? É eu fazendo o que João Batista fez. Convém que ele cresça e que eu diminua. Concorda comigo inicialmente na minha afirmação? Concorda comigo que Deus me vê quando eu desapareço? Quanto menos de Alexandre houver no Alexandre, mais de Deus haverá, concorda? Quanto menos de você houver em você, mais espaço há para Deus habitar. Então Deus não pode habitar em alguém cheio de si, alguém cheio dele. Alexandre, para eu habitar em ti, é preciso que você se esvazie de você. Por isso que João Batista falou, convém que ele cresça e que eu diminua. Marcos, quando foi escrever, Marcos disse uma coisa a respeito de João Batista, que é cruel. Esse que é do deserto, esse que comia lá mel silvestre, esse que vestia-se de pano de saco, Marcos olhou para ele e disse o seguinte, que dentre os nascidos de mulher na terra, não houve homem igual a João Batista. Aquele que disse que quem devia crescer era Jesus e ele diminuir, a Bíblia falou, entre os nascidos não houve alguém tão grande quanto este que falou que Jesus era o que deveria crescer. João Batista me ensina essa lição, pois é. Então a minha palavra, amados, acompanha comigo aqui, ela tem 2 viés nessa noite, rápido, não precisa de apavorar. Primeiro eu vou mostrar para vocês o porquê que é difícil, pelo menos 3 razões, não se limitam a estas, mas eu vou dizer 3. 3 razões que limitam, ou nos dificulta, ou impede a gente glorificar a Deus com o nosso corpo, ok? Eu vou te dar 3 razões que dificultam, ou impedem, que você e eu possamos dar a glória que é devida a Deus através do nosso corpo, que é templo do Espírito. Depois, eu vou te dar também, a gente é presbiteriano, 3, eu vou te dar 3 maneiras ou modos pelos quais você pode fazer
para glorificar a Deus. Então, primeiro, eu vou te dar 3 impedimentos. Depois, eu vou te dar 3 soluções ou 3 alternativas para você glorificar a Deus através do seu corpo. Primeiro, escute-me. Por que é tão difícil glorificar a Deus com o nosso corpo? Principalmente na era atual. Principalmente da era atual. Por que é tão difícil? Primeiro, porque nós somos especialistas em nos ver diferentes daquilo que nós realmente somos. A gente é especialista, eu explico, calma. A gente é especialista em nos ver diferentes da maneira como nós somos de fato e de verdade. Para argumentar e defender o que eu estou dizendo, eu vou pedir, Kênia, projeta para mim, só acompanha lá na tela, Mateus 16, 13, eu vou te mostrar um homem que se viu de modo equivocado, e você vai ver o que Jesus falou para ele. Este homem é Pedro, eu vou te mostrar isso na Bíblia, só acompanha ali, eu estou em Mateus 16, 13, ouça, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz ser o povo, ser o Filho do Homem? Aqui vou tentar te explicar, tradução Alexandre. Jesus está saindo do arraial de Israel, está numa região fora do habitat normal dele, e de repente ele para com os discípulos e diz assim, gente, vamos trocar uma ideia aqui, tradução Alexandre. Vocês andam por aí, vocês conversam com fulano, Beltrano, o que essa turma aí está dizendo a meu respeito? Eu queria ouvir de vocês, o que está dizendo a meu respeito? E mais do que depressa, eles começam a responder, eles dizem no verso 14, e eles responderam, uns dizem João Batista, ele está dizendo, Senhor, nós escutamos um senhorzinho lá na esquina, o senhorzinho falou que isso pode ser João Batista. O outro diz, mas nós escutamos lá também, Senhor, aquela vez nós temos tal ocasião, nós escutamos que o Senhor pode ser Elias, ou algum dos profetas. Sabe o que eles estão propondo? A turma está acreditando que o Senhor é uma reencarnação. O Senhor, esses profetas já morreram, mas de repente o Senhor reencarnou, Elias reencarnou e voltou. E Jesus sabe, você sabe que não existe reencarnação, mas o povo acredita em algumas coisas que são mentira, é verdade, sempre aconteceu, ponto. Aí Jesus agora vai engrossar o caldo, apertar, Jesus é mestre em fazer isso. Olha o verso 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez, isso aqui é conjectura Alexandre, talvez Pedro quando disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que é uma verdade, talvez Pedro esperava, parabéns Pedro, que resposta rapaz, enquanto está todo mundo falando que o Senhor é aquilo que não é, eu disse Senhor, aquilo que o Senhor é de fato, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado és, Simão Bajonas, está no verso 17, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para Pedro o seguinte, o que você disse é verdade Pedro, mas não veio de você, é Deus que te contou, é Deus que te revelou, é por causa de Deus ter te dito e feito acreditar nessa verdade que você disse isso. Aí o que vai acontecer a seguir, que é o louco, mais louco ainda, olha só, a seguir, eu estou no verso 21, vai no 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Pedro acabou de falar, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Os outros discípulos estavam ali ouvindo. Jesus agora começa a falar, gente, vai ter uma turma que vai me perseguir. Sabe quem que é que vai perseguir? Isso é engraçado. Os religiosos da época, a liderança eclesiástica, os escribas, os fariseus, eles seriam os comandantes da perseguição. E Jesus começa a falar, eles vão me perseguir, eu vou morrer, mas acalmem, eu vou ressuscitar. Agora olha o que Pedro vai fazer, olha o que Pedro vai fazer, verso 22, e Pedro, chamando à parte, a turma está aqui, os discípulos todos estão aqui, Pedro chegou, mestre, vamos trocar uma ideia no particular, vem cá. Porque às vezes você não pode falar as coisas em público, não é verdade? Isso tem na nossa vida, você tem que trocar ideia no particular. Olha a ousadia de Pedro. Mestre, chega um pouquinho para cá, vamos trocar uma ideia aqui. Eu tenho uma coisa para te falar que é muito importante. O que Pedro vai dizer? Escute-me. Estou no verso 22.
E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Irmão, presta atenção que Pedro está fazendo isso com Jesus. Jesus, vem aqui à parte, vou trocar uma ideia contigo aqui, Senhor. Com todo respeito, assim, Jesus, em nome de Jesus, vamos repreender essa ideia. Ô Senhor Jesus, em nome de Cristo, vamos parar com isso aí. O Senhor está muito pessimista. O Senhor aqui, o Senhor precisa de olhar, levanta os olhos, Senhor. Olha para frente com otimismo. Olha para frente com coragem. Senhor, de modo nenhum isso vai acontecer com o Senhor. Olha o que Jesus vai falar com Pedro. Verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás, você pegou o fio da coisa? Agora, alguns minutos, Pedro tinha dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus disse: parabéns, é Deus que está te usando para falar esta verdade. Minutos depois, Jesus disse para ele: arreda Satanás, porque o diabo usando você para falar o que você acabou de dizer. Em minutos, eu não sei precisar quanto tempo, mas o texto é o seguinte: ele diz: tu és o Cristo? Parabéns, é Deus que está te usando. Agora Jesus fala: é Satanás que está te usando, arreda-te, Satanás. Por que Pedro vivenciou o ser usado por Deus, mas ao mesmo tempo ser usado pelo diabo? Em tão pouco tempo, quase que simultaneamente. Ele é crente aqui, mas aqui está sendo um vaso, um instrumento do diabo. Sabe por quê? Pedro tinha dificuldade de se ver como ele de fato era. A visão de Pedro a respeito de si se achava entendedor e maior do que Jesus, ao ponto de chamar Jesus e falar: ô mestre, com todo respeito, isso aí não pode acontecer não. Olha como que Pedro está se vendo. Amado, sabe por que a gente tem dificuldade de glorificar a Deus? Porque a nossa visão a respeito de nós é embaçada, é turva, manchada, não é real. Muitas vezes eu me vejo como que de fato eu não sou. Esse que eu olho no espelho, falando de mim, o Alexandre que eu julgo conhecer, muitas vezes não é o Alexandre que eu penso ser. Eu lembro do pastor Tchaikovsky. Eu era aspirante ao Sagrado Ministério, e um dia encontrei com ele lá na Praça da Matriz, sentado ali, e um dia eu perguntei, falei: pastor, dá um conselho para mim, eu quero ir para o seminário, dá um conselho. Ele falou comigo assim, eu não esqueço desse dia, achei interessante. Ele falou assim: você vai ver no seminário quem é você. E eu não entendi. Na hora eu falei: o que o pastor querendo dizer? Eu conhecer quem eu sou de verdade, né? Ele falou: você vai ver no seminário quem você é. Os seus desejos vão aflorar. Você vai, tudo que há de ruim em ti vai ser exposto para você, escancarar diante de você. Eu vou dizer para você uma coisa: o pastor Tiago tinha razão. Não significa que eu me conheço, mas significa que eu vi que eu não era quem eu acreditava que eu seria. Pois é. Sabe por que temos dificuldade, amados, em usar o nosso corpo para a glória de Deus? É que muitas vezes a gente está vendo a gente da maneira equivocada. Você está se vendo ou maior ou menor. Você está se vendo mais importante ou menos importante. Pedro teve uma visão tão equivocada que ele diz: isso, mestre, isso não pode acontecer com o senhor não. Acabou de falar uma verdade, usado por Deus, agora acaba de falar uma mentira, uma proposta, usada por Satanás. Que louco. Pois é. Deixa eu te dizer uma coisa. Aí o que vai vir no texto é o que é o mais interessante. Tem como voltar lá, Ken? Olha o verso 24. O verso 24, depois desse cenário ter acontecido, Jesus vai falar de novo. Olha o que Jesus fala. Então disse Jesus a seus discípulos, agora não é só para Pedro mais. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, o que tem que fazer? A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Pedro enfrentou esse cenário, mas Jesus agora abre o leque e fala para os discípulos: vocês querem me seguir? Joia, podem vir, mas não venham sem negar a si mesmo. Por que, Senhor, que eu não posso segui-lo sem negar a mim? Porque quem vem a Cristo cheio de si, vai encontrar problemas em breve. O que nós estamos vendo nessa geração? Você talvez não tenha a dimensão total disso, mas nós estamos numa era de gente decepcionada com Deus. Com Deus.
Porque tem muita gente querendo seguir Cristo, mas sem negar a si mesmo. Eu não posso ir para Cristo sem antes morrer para mim, você compreende? Senhor, eu quero ir para ti. Jesus diz, pode vir, mas primeiro, negue-se, porque eu não quero, Jesus poderia dizer para mim e para você, eu não quero um servo que esteja cheio dele. Alguém cheio dele se vê como não pode ser visto, se enxerga de maneira equivocada, então esvazie-se, ou seja, morre para você. Morreu para você? Agora você pode vir, você não vai se decepcionar. Aí a gente tem uma geração de gente querendo andar com Cristo, mas decepcionada, porque está com Cristo cheio dele, cheio de si, está com Cristo cheio de vaidade, está com Cristo cheio de ambições, está com Cristo cheio de desejos que são carnais, humanos, antropocêntricos, desejos assim, ele quer ir para Cristo, e vai ter um conflito de realidade. O reino de Deus não é comparado ao reino deste mundo. Eu preciso abrir mão ao reino deste mundo, ao meu reino, ao meu ego, para viver o que ele tem para mim. Você vê a razão das pessoas decepcionadas. Vou te dar uma segunda razão do porquê que é tão difícil glorificar a Deus. Por quê? Segundo, porque são os olhos a lâmpada do corpo. Quem ontem viu o nosso podcast, o nosso bate-papo, percebeu que a gente falou o seguinte: o corpo reflete aquilo que há dentro de nós. Se alguém, por exemplo, está triste, como que uma pessoa triste anda na rua? Uma pessoa triste anda na rua assim? Pessoa triste não anda na rua assim. Uma pessoa triste, ó, cabeça baixa, olhando para o chão, estou triste. Como que um angustiado anda? O sentimento é interno, mas está percebendo o que demonstra aqui? Ele anda assim, ó. O que há dentro reflete aqui. Por isso que a Bíblia diz, o coração alegre aformoseia o rosto. O contrário é verdade, né? Se alguém está triste e anda olhando para baixo, quem está feliz vê o quê? Como é que anda na rua quem está feliz? Bom dia! E aí, tudo bem? O sujeito não tá virado de costas. E aí, Lésio, na paz? Ele está lá do outro lado da rua. Ele cumprimenta passarinho. Ele buzina para animal na rua. Eu faço isso. Eu sou doido. Pois é. Então, note. Quem está feliz, ele tem contato, ele está alegre, está feliz dentro. Expressa. Está aqui? Está bem. Aqui está bem. Aí Jesus vai dar uma palavra sobre isso e vai dizer o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Olha aqui. Se aqui vai determinar todo o meu corpo, eu preciso ver bem para o que eu estou olhando. Aí eu preciso te fazer uma pergunta pessoal. Não precisa de levantar a voz e responder, não. Não, aguenta aí. Uma pergunta pessoal. O que você anda olhando de segunda a sábado? O que você vê? O que passa diante dos seus olhos? O que você contempla? Por onde a tua visão anda passeando no decorrer da segunda até o sábado? O que você anda vendo? E você poderia colocar numa balança aqui, pastor, eu ando vendo muito mais coisas de Deus, está aqui, 70%, e 30% coisa não é muito de Deus não. Seria essa a sua balança? Ou a sua balança seria, eu ando vendo 90% coisas que não agradam a Deus? 10, 5, 2, ou sei lá quantos por cento? Eu vi uma pesquisa, amados, que me assustou. Dizem os que pesquisam na internet aí, que 92% do conteúdo da internet é comédia. Como é que fala a palavra? 92% é esse ambiente de dar risada. É este ambiente de coisas que fazem rir. 92%. E o rapaz que escreveu e fez essa pesquisa deixou um rodapé. Ele disse assim: não há muita esperança para o nosso país e mundo. Por quê? Ele disse: se você tem a possibilidade de aprender, a internet está aí, você aprende o que você quer. Os conteúdos estão aí espalhados, como nunca tivemos em todas as gerações passadas. Nunca, gente, foi tão fácil para aprender. Nunca. Você quer aprender coisas das mais loucas, que você nunca teria um professor perto, entra na internet que você vai aprender. Agora, a possibilidade está aberta, mas o que o povo anda procurando na internet? É distração, é dar risada. 92% é para eu rir. Está percebendo? Escute-me,
São os olhos a lâmpada do corpo. O que os nossos olhos andam vendo? Por que muitas pessoas estão usando o seu corpo para se exibir, para cultuar-se? Pois é, porque muitas vezes o que anda vendo é só isso. E porque viu, entrou, e porque entrou, dominou. E porque dentro está podre, as reações, as motivações, os desejos vão ser coiguais àquilo que a pessoa anda enxergando. Então, amado, põe sobre os teus olhos, na frente dos teus olhos, coisas de Deus. O salmista diz: não porei diante dos meus olhos coisas más. Não ponha, não veja, não assista, não esteja presente, não converse, saia dali. Salmo 1 aprendemos hoje, você tem que aprender a fugir dessa roda, a deixar os escarnecedores, a não ouvir o conselho, sair, abandonar. Um crente, ele é definido por aquilo que ele faz, mas também por aquilo que ele deixa de fazer. O que você anda vendo? Seu WhatsApp, você anda enviando, recebendo, o quê? O que passa ali? Eu te pergunto o quê? Pastor, ninguém sabe, meu celular é só eu que sei. Irmão, não importa se a sua esposa, marido, filho sabe, Deus sabe. Cuidado, olhinho, o que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado. Por isso que eu fiz vocês cantar também junto, nós precisamos cantar essa canção. O que você anda vendo? Veja, coloque sobre os seus olhos mais coisas de Deus. Mas eu ainda vou dizer mais para vocês. Terceiro, por que é tão difícil glorificar a Deus? Porque é mais fácil investir no exterior do que no interior. Concorda comigo? O que é mais fácil? Formar caráter ou carisma? O que é mais fácil? Eu ter essência dentro ou eu chegar aqui para vocês, tudo beleza, gente? Por dentro de mim está podre. Beleza? Tudo bem? Falo coisas que encantam. Nós estamos numa geração que investe exterior. Aparentou? Beleza. Não precisa de amar, finge que ama. E aí você tem gente que não consegue ajudar o próximo sem tirar uma foto e postar. Hoje eu vi receber até uma fotinha, o cara dando uma oferta, isso é um desenho, o cara dando uma oferta para uma pessoa e com o celular tirando a selfie. Tipo, estou ajudando, me vejam. Eu preciso aparentar que sou bom, porque no secreto eu não sou. Eu preciso aparentar ajudar, porque no íntimo eu não ajudo. Pois é. Aí eu vou te dar 3 dicas, essas são rápidas, de como que você pode usar o seu corpo para a glória de Deus. 3, vamos lá? Primeiro, escute-me, cuide-se integralmente. Você quer glorificar a Deus com o seu corpo? Este que é templo do Espírito, quer glorificar a Deus? Quero, pastor. Cuide-se integralmente. A palavra integralmente é totalmente. Isso envolve, é preciso tempo para trabalho, mas é preciso tempo para descanso. Eu preciso sair para trabalhar, mas eu também preciso parar para repousar. Alguém um dia brincou comigo, eu já contei isso para vocês, já tem um tempo, saí de férias, o sujeito falou: mas diabo não tira férias não. Diabo não tira férias não, está condenado. Porque o Deus, o Criador do universo, quando formou o universo, diz o texto bíblico que ele descansou. Ele não precisa de descansar e descansou. O que ele está dizendo isso para nós? Nós precisamos de sábados na vida. Nós precisamos de descansos na vida. Quem não descansa, não está cuidando do corpo. Quem não cuida do corpo, está pecando. Eu gostei porque eu estava lendo a Confissão de Fé de Westminster, a pergunta 135. O que diz o 6º mandamento? Não matarás. Aí a confissão, porque não matarás, no hebraico é não assassinarás. O que diz? A confissão de fé diz que não assassinar não é apenas tirar a vida do outro, mas assassinar é também eu não cuidar do meu corpo. Se eu tomo remédio que eu não devia tomar, porque todo remédio é uma droga, né? Remédio, não é à toa que a farmácia chama drogaria, é droga. Eu tomo remédio que me faz mal, estou pecando. Eu uso bebidas, drogas, coisas ilícitas que prejudicam o meu corpo, estou usando o meu corpo não para a glória de Deus. Então, o cuidado com o meu corpo reflete a glória de Deus. Paulo falou: vocês foram comprados, então glorifique a Deus. Então, concorda comigo que este corpo é meu, mas não para mim? É meu, mas não é para mim. É seu, aspas, mas não para você.
É para quem, pastor? Para Deus. Este corpo eu sou mordomo, embora esteja nele, não me pertence, ele deve ser usado para a glória do seu dono. E quem é dono? É o Senhor Deus. Eu vou te dar a segunda, que ontem nós chamamos de martelada, né, Ramiro? Você não viu ontem, você perdeu se você não viu. Essa turma, rapaz, Ramiro, o Esdras, ontem tivemos a Josi, o Abraão. Abraão é o seguinte, boca calada, mas quando abre, tem conteúdo, é isso aí. Segundo, vista-se, aí aqui é um tópico complicado, né? Vista-se modestamente. Amado, deixa eu te dar uma palavra que é para o homem e para a mulher, não é só para a mulher. Mas eu quero dizer, num geral, é preciso de cuidado no vestir. Roupa, hoje as roupas têm ficado cada vez mais curtas. O Abraão disse ontem que as pessoas estão comprando roupa para usar a vácuo. O negócio chupa. Irmão, você precisa de levar Deus para a loja que você compra. Você precisa de mostrar que você é crente ao comprar a sua roupa. E não doe, tá? Se a roupa que você tem é curta, é sensual, não glorifica a Deus, não doe para alguém. A não ser que você tem uma roupa que é de um tamanho, para outra pessoa vai dar o tamanho certo. Mas caso isso não aconteça, é jogar fora. Não faça alguém pecar. E aí eu gostei da Josi dizendo isso ontem, a gente precisa de aprender a educar os nossos filhos, as mocinhas, a se vestirem decentemente. Paulo, quando foi escrever a carta a Timóteo, ele diz, exorta as mulheres para que se vistam decentemente. Exorte as mulheres, porque o essencial, aquilo que há dentro, é mais importante do que o exterior. Mas se dentro há reino, fora o reino vai ser comunicado também. Então, irmãs, cuidado com aquela roupinha que você tem que ficar puxando, ó. Aquela saia que você senta desconfortável. Você fica desconfortável. Você senta e você está toda hora o negócio aqui. Por que então não usar uma roupa que aponta para a glória de Deus? E eu preciso dizer também, porque a gente está numa geração complicada. Tem homens que não põem comida dentro de casa, mas não deixam de pagar a mensalidade da academia. O culto ao corpo. Eu preciso ter, eu preciso aparentar, eu preciso ser. Se eu não for e não ser, não está bom. Eu não estou dizendo, amados, que fazer academia está errado. Você precisa entender direito. Eu estou dizendo que se você cultua o teu corpo, se você coloca o teu corpo em primeiro lugar, tem um problema sério aí. Virou Deus na sua vida. E é pecado. Então, cuidado com o que você anda vestindo, cuidado com as roupas. Quem é casado, a dica boa é perguntar para o cônjuge. O marido pergunta, a mulher pergunta, meu bem, está bem? Eu não sei se o maridão aí gosta de você andar com as roupas aparecendo tudo na rua, mas eu acho que esse marido está com problema, porque se ele tiver consciência boa, ele vai querer que a mulher dele seja vista só por ele. Se ele tiver com um pingo de bom senso, ele vai querer que a mulher dele, meu bem, pode mostrar, mas para mim, para os outros, tampa tudo. Se prestar, usa até véu, tampa tudo aí, deixa. Pega o texto de Paulo e diz, Paulo mandou usar véu, então usa. Estou exagerando, estou brincando com você, pois é. Eu vou te dar a terceira martelada. Como que você pode glorificar a Deus com o teu corpo? Só vai ser glorificado Deus se você for dele totalmente. Eu disse e estou repetindo aqui todo domingo, Deus não quer uma parte da sua vida. Ou você é todo dele, ou você não é dele. Ah, pastor, você está ficando maluco? Casou? Você está casado? Você topa a sua mulher falar contigo, de segunda a sábado sou sua, mas domingo não garanto nada. Você topa? Topa, Abraão? Lenise falou que você, fiel, segunda a sábado, fiel, mas domingo não prometo. Você topa? Você é louco se você entrar nisso? Aí a gente acha que Deus topa. Senhor, eu sou teu parcialmente. Dias eu sou teu, outros não. Momentos eu sou teu, outros não. Senhor, meus talentos são teus, mas bolso não. Meu irmão, Deus quer você por completo, você está entendendo? Eu não sei o seu tamanho, no meu caso 1,74 m, Ele quer todo o meu corpo, de corpo e alma, inteiramente, integralmente, totalmente,
para Ele. Ele fala: Alexandre, eu quero você. Por quê? Porque se você viver só para você, Alexandre, você nunca vai ficar satisfeito. Se você buscar prazer só para esse corpinho seu aí, você vai ter, Eclesiastes 2, eu tive a melhor bebida, eu tive a melhor riqueza, tive muitas mulheres, tive tudo isso. Salomão, qual que foi a conclusão? A conclusão de tudo é que é vácuo, é bafo. A conclusão de tudo é que é vaidade. Isso não preenche a alma. O que preenche? Há um tamanho dentro de nós que é do tamanho de Deus. É só Deus que pode preencher. Aí Paulo diz: vocês foram comprados, glorifique a Deus. Vocês foram comprados, glorifique a Deus. Vamos louvar a Deus, turma. A gente